Paulo, ontem você falou que várias vezes, vários recursos, né? Raspagem, bombril. Como é que é esse processo? Não, o problema todo que eu quis dizer é o seguinte, isso é para vocês entenderem a situação. Um processo de bloqueio, às vezes, ele é suave e é superficial, não houve enraizamento, aquilo está apenas circulando, como se estivesse na cabeça da pessoa circulando. Então não está enraizado, não está fixado, não criou raiz. Então veja, quando é assim, você tira fácil. Está claro. Agora, quando o negócio tem raiz, tem que ser mais. Ontem foi tirado coisa de raiz, em pouco tempo, com uma emissão de energia violenta. Eles usaram até aquilo que eu chamo do terceiro. A hora que vem, hum, 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 hum. Não vem assim, hum, 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 hum. Isso aí é alternado. Agora, o terceiro que eu chamo é esse. Hum, hum, hum. Mas é o Canolas. Mas ontem foi usado aquelas 3 vezes. Isso é raro. Quando tem é porque o negócio é bravo. Aí, num caso desse, a gente fala com o pessoal, não faz muito exercício e tal. Mas então, quando você se entrega, abre então uma tela mental e você vê isso? Não, eu sinto a coisa toda e escuto tudo. Escuta o som, porque essas coisas mexem. Por causa dos 12 pares cranianos, processo de ouvido, você escuta tudo que acontece. Eu, por exemplo, se eu sintonizar bem, eu começo a escutar meu batimento cardíaco, independente de pressão arterial. Agora veja, se eu consigo fazer isso fisicamente, pensa bem se é fisicamente, eu sou preparado para essas coisas. Então, a hora que eu sinto, eu vejo o negócio direitinho. Mas isso, eu já tentei expor isso na prática, porque é muito difícil. O ideal é a pessoa fazer o estado vibracional, ajudar os outros, que com o tempo ela vai tendo as características. Por isso que tem sinalética, energética e parapsíquica. A pessoa tem que desenvolver isso por ela. Os sinais são dela. Agora, os meus sinais, eu sei que são abrangentes. Meus sinais é de profissionais, todos eles. Situação que eu uso hoje. Outra coisa, eu não tenho esse processo de confiança, desconfiança, suficiência, insuficiência, segurança, insegurança. Eu não tenho isso há muitos anos. Eu faço e acabou. Por exemplo, você vai almoçar. Você pegou o garfo, colocou a comida na boca, você não pensa em segurança, nem em precaução, nem que você está isso, você tem aquilo. É a mesma coisa comigo, é a questão parapsíquica. Agora, a maioria das pessoas que pegam nisso, elas são jejunas, são que estão começando. Tudo preocupa, tudo é um problema, se de ver como é que é. Está num mundo inexplorado, está no escuro. Você está entendendo? Eu já não tenho isso. Professor, na aplicação do arco voltaico também há um refazimento, uma reconstrução do processo das sinapses, que é a fixação total, na hora, pois o processo todo é sináptico. O que você quer? E como a gente pode estar... Escuta, os neurônios estão aí, eles não mudam. A sinapse varia de pessoa para pessoa. Na hora que tem bloqueio, mexe mais justamente na sinapse. Agora, é lógico que glia, entende? Dendrito, esse troço todo entra na história. Tudo quanto é célula. É um vício de pensamento que gera o bloqueio, né? Você captou um processo de energia... E outra coisa, paralisa o funcionamento. O cérebro é um funcionamento muito sofisticado, né? A coisa é complexa. As inter-relações são trilhões daqueles contatos da situação assim sem parar. Agora, a hora que vem o processo, se entrar ali um cabelinho, já perturba toda aquela transmissão. Agora, não é cabelinho geralmente, entra uma esponja lá dentro, segura tudo. Você está entendendo? Mas o que eu percebi ontem é que houve um trabalho anterior à energização aplicada. Não, existe ali o processo de preâmbulo. Eles vêm e começam a julgar o lava-jato já na pessoa. Mas é o lava-jato. Isso sempre foi. Entendeu? Não, é que o grosso, você sentiu alguma coisa. Tem cara que pode sentir até vontade de vomitar. Sabe, os processos vegetativo, essas coisas podem ocorrer com a pessoa antes dela chegar aí. Num contexto em que a gente quer avaliar se é recomendável aplicar o arco voltaico ou não, por exemplo, em sala de aula, o que a gente deve observar em relação à aplicação? Só que é por banco quem tiver competência, não pode estar fazendo essas coisas sem mais nem menos, não. Arco voltaico não se brinca.
Se a pessoa não tem competência, tem medo, tem qualquer coisa, ela vai pegar assédio. Precisa de ter competência, tem que ser profissional. Amador não deve fazer isso com grupo nenhum. O processo parapsíquico não se brinca. Tem que trabalhar mais. Entende? Professor, quando o senhor fala de enraizamento, necessariamente ele já pegou no corpo físico? Não, é o corpo físico. Já tem alguma doença? Tudo que eu estou fazendo é no corpo físico. Se tirar o corpo físico, não precisa de fazer. A consciência está com o bloqueio dela. Você está entendendo? Mas é diferente. O processo é o corpo físico. Por quê? Mexe nas sinapses, mexe na situação toda. A raiz é física. Outra coisa, ectoplasmia é corpo físico, é do citoplasma da célula. Tem que mexer. Agora veja, é isso que o processo da histologia, o processo da citologia das células, a medicina ainda não estuda isso, não viu o que é isso. Isso aí tem que ver. Pode ser que com a neurociência a gente chegue lá, para ver os processos dos neurônios. Estudar os neurônios, os pinealócitos da pineal, essas coisas todas, isso aí sabe ver. Porque eu fiquei na dúvida se já se tornou uma doença física, não, ou se esse enraizamento ainda não chegou nesse tudo isso nível. nós podemos caracterizar como uma doença física também, já é. Agora, ela se manifesta de acordo com a pessoa. Por exemplo, a pessoa tem tonteira, o outro tem uma cefaleia, uma dor de cabeça, você está entendendo? O outro tem uma dor de barriga, isso tudo é consequência do processo de bloqueio. O outro está com uma preocupação muito grande, o outro entra num processo de depressão, porque o negócio foi muito profundo, demorou muito tempo, tinha uma predisposição familiar, uma predisposição genética, foi tudo por água abaixo. A maioria das doenças ocorre a partir do bloqueio. Isso que nós fazemos é uma profilaxia de 1 milhão de doenças. Depende do que é. A gente, quando eu falo isso, parece que a gente tem uma pretensão enorme com o arco voltaico. Vocês vão ver quanto tempo, vocês vão... Não adianta combater, esse processo é vivenciar. Como é que chama isso, a gente vivenciar? Existe um princípio nosso. Chama princípio da descrença. Faça a sua experiência, não vai no bico do careca aqui, ó. Careca completou 77 anos, pode estar com arteriosclerose. Você está entendendo? Observa bem. Como é que o senhor percebe essa equipe extrafísica específica desse momento do arco voltaico? Olha, a parte séria mesmo é minha. Aqui, por exemplo, só vou te contar, ontem eu vi que a situação estava séria, que a hora que eu estava falando aqui, e eu vi que o meu amparador do FIEX estava aí. Se ele aparece, é porque estão segurando a barra. Eu falei assim, será que nós temos candidato? Tem alguma coisa por aí. Isso não é sempre, entende? E estava aí. Às vezes tem uma mulher lá que está nos ajudando, mas agora, esses dias, por exemplo, está aí esse nosso amigo. E ele estava aí sério. Ele é um desses caras que você vê e fala assim, esse cara é perfeito. Em matéria de visual, o paravisual dele é uma perfeição, assim. Ele é perfeito. Agora, é um técnico, ele sabe mexer com as coisas. Eu uma vez não aguentei, nem perguntei para ele, vem cá, em quantas Comunex mais avançadas você já trabalhou? Você já deve ter trabalhado no mínimo 8. Ele falou assim, foi mais. Eu fiquei quieto. Mas pelo jeitão dele a gente vê como é que é. Ele é o seguinte, ele é um cara assim, ele é alto, bem arrumado, não é forte, ele é bem normal. Isso que eu estou falando, o paravisual dele é perfeito. É um galã que foi feito a brilho. Tudo dele, bem feito. Agora, é tipo nórdico, você está entendendo? Mas não é louro, não. Ele é mais amorenado, moreno claro. Mas agora, é assim, é perfeito. Parece uma estátua. Esse aí, a turma de Roma não viu. Senão ele seria modelo na hora.